Para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Já conheço a essência da igreja há alguns anos, sempre tive desejo de vir aqui. Pessoalmente, Deus me deu essa graça, de poder estar aqui através do convite aqui do reverendo Isaac. Eu quero agradecer ao pastor, pelo convite, pela confiança, ao conselho também, aos irmãos aí que me dão essa oportunidade. Hoje também vim a minha esposa comigo, mas não deu. Mas Deus providenciou o nosso diácono, o Anderson. Eu acho que os irmãos já descobriram, mas o Anderson é o diácono nosso lá também. Mas é um servo do Senhor ali, tudo que ele se coloca à disposição para estar ali ajudando. Para mim foi uma vez, porque também é que veio dirigindo, porque a noite nazista é muito ruim. Tudo para mim vira pista. Eu não posso dirigir à noite. E Deus abençoou que ele veio aí abençoando também. Deus te abençoe, obrigado, Deus. Mas, como o reverendo Isaac já falou, eu me chamo Alisson e estou esse ano com a responsabilidade de estar ali como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Floresta, junto com o pastor Joaquim, e com a missão de trabalhar com adolescentes e pré-adolescentes. Está sendo um tempo bom, fiquei 5 anos trabalhando com a igreja toda, agora tenho a oportunidade de trabalhar com esse público, que é os adolescentes e pré-adolescentes. E olha, pais que têm adolescentes e pré-adolescentes em casa. Seus filhos, eles têm uma energia muito grande para gastar para o Senhor Jesus. Só não está sendo bem direcionado, talvez, por causa até mesmo de que o mundo hoje, a concorrência do mundo é muito desleal. Mas quem tem o Senhor Jesus presente, ainda que o mundo ele tem as suas vantagens, nós temos mais que vantagem, porque a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Manejo fiel aí no Senhor Jesus, porque é Ele que vai conduzir seus filhos no penúltimo. Mas, meus irmãos, o reverendo Isaac me cantou da palavra sobre o tema, O tema é a missão espiritual da família, e está lá no Salmo 78, versículo 1 ao 8. Salmo 78, versículo 1 ao 8. Hoje vai ser a noite dos Salmos, Iniciamos os Salmos e vamos falar dos Salmos agora, 78. A missão espiritual da família. Vamos fazer essa leitura numa só voz. Procure aí, vamos ler os versos 1 ao 8, todos numa só voz, para a glória do Senhor. Aqui no título da minha Bíblia está: A providência divina na escola do seu povo. Salmo didático de Asaf. Lemos juntos todos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos meus antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o cobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho de Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não de nascer se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor Deus já tem feito por nós nesse dia. Abençoa, Deus, ó Pai querido, que tivéssemos um dia de paz com a nossa família. E nos trouxe, ó Deus, ó Pai, este lugar, casa de oração, o local onde nós podemos, ó Deus, exaltar o teu nome, como fizemos. Agora, Senhor Deus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que leve cativo os nossos pensamentos para compreender a tua palavra. E peço, ó Deus, que o maligno arrebate a semente que será, ó Deus, semeada aos nossos corações. Nós, ó
Deus, ó Pai querido, queremos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Pai Deus, ó Pai, que sermos fortalecidos e cumprimos essa missão espiritual da nossa família. Assim, Deus, nós oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos nos nossos dias, nós podemos perceber que muitas famílias elas perderam a compreensão do verdadeiro propósito que elas têm diante de Deus. É interessante quando nós observamos que assim, embora, como é que eu poderia dizer, os recursos eles aumentem cada dia mais dentro do nosso lar, por mais que o nosso lar ele se torne cada vez mais o lar dos nossos sonhos, do jeito que nós queríamos, nós podemos ver que a comunhão, muitas vezes, ela vai se tornando escassa. A casa vai enchendo-se de bens, mas vai tornando os relacionamentos mais distantes. As casas vão sendo cada vez mais elaboradas conforme nossos planos, mas ao mesmo tempo, as famílias, elas não só vão se distanciando umas das outras, como também se distanciando de Deus. Nós podemos ver que às vezes muitos pais, eles falam muitas coisas com seus filhos, falam sobre a vida, falam sobre seus planos em relação ao futuro, ao amanhã, e às vezes acabam não falando da palavra do Senhor mais com seus filhos em casa, orando com eles em casa. Às vezes muitos pais, eles passam agora pouco tempo com seus filhos, e quando eles chegam em casa, eles conseguem perceber talvez uma necessidade material, mas eles não conseguem perceber a demanda do coração dos seus filhos. Eles não conseguem enxergar a necessidade que os seus filhos trazem no seu coração. Existem muitos maridos que eles sabem tudo o que está acontecendo dentro da sua casa, mas eles não sabem como está o coração da sua esposa. Eles não sabem como que a sua esposa está emocionalmente. Eles não sabem como que ela tem se sentido. Existem muitas esposas que ela sabe prestar conta ali de tudo que está faltando dentro do lar, mas ela não sabe os dramas e os dilemas dos seus maridos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que poderíamos dizer assim, como tem um livro chamado Icabode, que fala melhores e piores do tempo. Robert Moresi, que escreveu esse livro, ele vai dizer que nós estamos vivendo os melhores e piores dias. A família, ela tem vivido a sua plenitude, talvez, as conquistas e realizações, mas ao mesmo tempo eles estão vendo o seu distanciamento uns dos outros. Mas é interessante nós percebermos, meus irmãos, o quão é proporcional. Quanto mais distante de Deus nós estivermos, mais distante do nosso próximo nós estaremos. E isso começa dentro da nossa casa. Quanto mais distante de Deus nós estivermos, mais distante do nosso próximo. E eu não falo aqui de uma distância de aproximação espacial, de que eu venho no tempo, eu estou próximo de Deus. Não tem ninguém melhor do que o próprio Israel para ser um povo que conhecia o Senhor de perto. Nós podemos ver que quando o salmista ele escreve no Salmo 78, ele vai mostrar que o centro do lar, da família, deveria ser o próprio Deus. A identidade espiritual na família, ela não poderia ser deixada, mas ela precisaria ser preservada como povo santo de Deus. O Salmo 78 nos mostra de fato que Deus ele confiou às famílias a missão de ensinar seus filhos a conhecerem e a lembrarem e a obedecerem a Ele. Meus irmãos, olha que interessante. O mundo ele traz uma definição de família. Que família é um ajuntamento feito, validado por um contrato social, que é a certidão. Mas aí já tem as famílias também que já é considerada pela união, não mais como um documento. Muitos acreditam que Deus crentes, tá, irmãos? E isso é ensinado, que Deus ele cria a mulher para o homem, porque o homem ele estava lá carente, vendo os animais com seus pares ali, e Deus então decide fazer ali uma mulher para o homem. E não! Adão não era alguém carente com existências ali, com crises emocionais e existenciais. Adão era completo, perfeito. Adão falava com Deus, faça
comprados. O pai sente prazer no filho. E o filho, ele sente prazer em fazer e cumprir a vontade do pai. A minha também deveria fazer a vontade do meu pai. O Espírito Santo procede de ambos ali, e ele cumpre a vontade do pai na igreja do Senhor. E aí a família é o local onde nós temos a graça de experimentar desses atributos comunicados de Deus. O pai, no exercício da paternidade, junto com a mãe também, ele tem o amor, aquele amor ágape que olha para o filho que cheio de ira no coração pela, às vezes, uma responsabilidade ou uma forma do filho agir, mas o pai vai ali com graça e misericórdia, estende a mão e o ajuda. Disciplina, mas dá a ele condição de melhorar e crescer. Os filhos podem se submeter aos pais, assim como o próprio Deus Filho, quando ele despiu da sua glória, ele mesmo disse que ali a comida da vida dele era fazer a vontade do seu pai. O Salmo 78, ele mostra isso, desse propósito da família. O Salmo 78, meus irmãos, ele foi escrito por Asaf. Asaf ele foi um levita no período do rei Davi, e ele era responsável pela adoração. E esse salmo ele é rico aqui em informação, porque do versículo 1, meus irmãos, até o versículo 72, ele vai falar da responsabilidade, mas também depois ele vai falar dos feitos de Deus e da queda, porque os pais, a família, deixaram de cumprir, e as futuras gerações que estavam chegando estavam também deixando de cumprir a obrigação de servir ao Senhor com integridade e interesse de coração. Asaf aqui, meus irmãos, ele não escreve apenas para narrar aqui acontecimentos do passado. O propósito de Asaf aqui é advertir a geração presente sobre a responsabilidade de transmitir os caminhos do Senhor aos seus filhos. E mais, olha, não era só para que os filhos não se desviassem, mas para que a futura geração, filhos que ainda hão de nascer, não ficassem desamparados. Totalmente diferente do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, quando Deus dá a oportunidade para alguém e aquela pessoa desperdiça essa oportunidade. Deus deu mais 15 anos para aquele homem. Pense em você. Se eu te perguntasse quem recebesse de Deus como Ezequias uma profecia assim, ó, volta para casa não, porque ainda hoje você vai morrer. Como que seria a sua oração? Eu particularmente não conseguiria talvez passar nem na metade da narrativa daqui, ele fala, andei com interesse, fui íntegro ao Senhor. E realmente, irmãos, Ezequias ele fez algo extraordinário. Ele vai restaurar ali a adoração, a Páscoa. E quando a casa ali, fecha ali o templo, se revolta contra Deus, Ezequias ele vai restaurar a adoração ao Senhor. Mas ele recebe do Senhor essa profecia. Põe para casa não. E Deus, diante da oração que ele faz sincera, decide acrescentar mais 15 anos para ele. Para que ele fizesse o quê? Destruísse Israel e sua família. Porque o que ele fez depois, ele abriu o reinado para o inimigo. Ele expôs tudo. Não houve nada, tanto na casa dele, quanto na casa do Senhor, quanto na cidade, que ele não expôs ao inimigo. E o profeta fala com eles, é isso mesmo que veio aqui. Será o mesmo que entrarão aqui, vai destruir. Vai levar seus filhos cativos, como escravos, vai matar. E sabe o que ele vai dizer? Quando isso vai acontecer? Não dos seus filhos, fica tranquilo, ele lavou as mãos. Ele não preocupou com a geração que viria, a futura geração. Por isso, o salmista ele compreende que uma geração que se esquece de Deus, inevitavelmente ela se torna rebelde. Veja o versículo 8 que ele diz. E que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Era necessária essa manutenção. Por isso ele convoca o povo a ensinar às futuras gerações quem Deus é, o que ele fez e como eles deveriam andar diante dele.
E olha, meus irmãos, o propósito aqui, olha, no versículo 7. E através do versículo 7, eu vou destacar aqui 3 verdades importantes aqui dentro desse versículo. Eles deveriam ensinar ao povo, o versículo 7, eu falarei aqui, olha, a confiar em Deus, a não se esquecer dos seus feitos e a observar os seus mandamentos. Então, nesse versículo aqui tem 3 responsabilidades espiritual. Israel deveria ensinar seus filhos a confiar em Deus. Eles deveriam transmitir tudo aquilo que eles conheceram a respeito do Senhor. Desde o Deus que havia falado por intermédio ali, olha, de Abraão, que faria dele uma grande nação. E aquela promessa se cumpriu, que através ali depois de Isaac veio Jacó, de Jacó ali depois veio todos os descendentes as 12 tribos de Israel, mesmo andando cativo, peregrinando ali em uma terra estranha, o Senhor os trouxe e os conduziu a uma terra deleitosa, a terra prometida. Israel deveria contar esses feitos para os seus filhos, também que até mesmo a Páscoa era uma forma deles ensinarem o modo como Deus havia se lembrado e resgatado o seu povo das mãos dos opressores. Israel deveria ensinar os seus filhos a orarem e a enxergar no testemunho dos seus pais uma dependência contínua de Deus. A intenção do salmista era impedir que surgisse uma geração obstinada, uma geração que não temesse ao Senhor, uma geração de fidelidade espiritual, que confiasse não nos seus braços, não nas suas riquezas, não nos seus aliados políticos, mas que confiasse em Deus. Por isso, tudo aquilo que eles deveriam fazer era trazer ao conhecimento dos seus filhos os feitos do Senhor, revelando o seu poder, revelando sua fidelidade, revelando sua provisão, revelando seu livramento. Eles precisavam ouvir dos seus pais tudo que Deus havia feito para eles, para que através deles eles também pudessem contar nas futuras gerações. A família de Israel deveria ensinar que Deus é digno de confiança, meus irmãos. E eu abro um parênteses aqui, porque muitas vezes pais, eles sempre querem ensinar os seus filhos a confiarem. Não, meu filho, preocupa não, seu pai está aqui. O filho está morrendo de medo, dormindo, no escuro. Não, o pai e a mãe não deixam a luz ligada, não preocupa não, está ouvindo minha voz. Ó, meu filho, minha filha, não precisar, pode me ligar, eu estou com você. Era isso que Israel deveria fazer, ensinar seus filhos a confiar também em Deus. Então essa era a primeira lição. A segunda é que Israel deveria ensinar seus filhos a lembrar dos feitos do Senhor. Mais do que a confiança, eles deveriam aprender a lembrar dos feitos de Deus. O salmista diz aqui que eles não poderiam se esquecer dos feitos de Deus. Meus irmãos, o esquecimento espiritual, ele tem poder destruidor, porque ele produz uma geração ingrata, indiferente, sem temor. Vou abrir um outro parênteses aqui. Já pensou? Pensa em uma pessoa que você fez o bem para ela aí. Agora, pensa agora naquela pessoa que depois esqueceu que você fez aquele bem e te retribuiu com ingratidão. Pensou? Agora imagine isso em relação a Deus. Um Deus que deu uma promessa, um Deus que deu a sua palavra, um Deus que estabeleceu uma aliança inquebrável. Estava sendo esquecido pelo seu povo. E a geração que viria não deveria esquecer. Mas para que eles não esquecessem, era necessário que eles aprendessem. Aprendessem onde? Com seus pais. Aprendessem onde? Dentro de casa. Aprendessem onde? Com a família. Então, quando uma geração esquecia do Senhor, eles começariam a não apenas duvidar de Deus, mas a buscar outros deuses para si. Portanto, Israel deveria preservar a memória das obras do Senhor para os seus filhos, meus irmãos. Eles deveriam dar manutenção, continuar ali, fiéis ao Senhor, e levar os seus filhos a adorarem ao Senhor, a glorificarem ao Senhor. Os povos ao redor deveriam olhar para Israel e perceber neles a presença de Deus,
a santidade de Deus, o poder do Senhor Deus. Por isso, esquecer dos feitos do Senhor não seria apenas uma falha de memória, não seria apenas um lapso, não. Seria algo muito mais grave, porque abririam brecha para que outros povos profanassem o nome do Senhor. Lembra de Ezequiel 36? Quando o Senhor fala: olha, Israel, por causa de vocês o meu nome está sendo profanado entre os gentios. Então, esquecer não era simplesmente deixar Deus solitário lá no céu: olha, meu povo esqueceu de mim, oh, coitado de mim. Não, era pior. Esquecer de Deus é fazer com que os outros povos escarnecessem do Todo-Poderoso. Portanto, Israel deveria preservar essa memória. E olha qual que é a terceira coisa que eles deveriam fazer: colocar sua confiança em Deus, não se esquecer dos feitos de Deus, mas o quê? Observar seus mandamentos. Meus irmãos, o texto diz aqui: mas eles observassem os mandamentos. Isso significa que Israel não deveria apenas conhecer os mandamentos de forma intelectual. Eles deveriam, de fato, viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor Deus havia ordenado. Toda desobediência ao Senhor, além de representar uma ofensa contra a sua santidade, também influenciaria negativamente a futura geração. Meus irmãos, eu abro um novo parênteses aqui. Os filhos serão os exemplos dos pais. Os pais, por mais que você queiram dizer a seu filho: faça o que eu digo, mas ele vai fazer sempre o que você está fazendo. Ele vai olhar o seu comportamento, ele vai olhar o modo como você está andando dentro de casa, e ele vai replicar a mesma forma na sua vida. Toda desobediência, então, além de representar essa ofensa à santidade de Deus, vai formar um caráter dentro do nosso lar, uma identidade. Por isso, a família de Israel tinha essa responsabilidade de transmitir não apenas conhecimento, mas eles deveriam viver uma vida em obediência a Deus. E como nós sabemos na história de Israel, meus irmãos, muitas vezes Israel deixou o caminho do Senhor. Eles levavam o nome, eles representavam a marca da aliança no seu corpo pela circuncisão, eles achavam que eles eram o povo escolhido de Deus. Mas todas as vezes que eles deixaram de andar na palavra do Senhor, conforme o Senhor havia estabelecido, eles não apenas faziam o nome do Senhor ser profanado, como também eles formavam uma geração que não conhecia Deus, que se rebelaria contra o Senhor. Quando Asaf que ele fala, ele está dizendo sobre isso. O objetivo de formar uma geração que teme a Deus, que ande no seu caminho e permaneça fiel ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de que as nossas gerações estão ficando pelo meio do caminho. Já não tem muitos jovens, adolescentes, muitas crianças. Não é só porque os pais estão fazendo controle natalino ali, querendo adotar um pet, que misericórdia, falar que é seu filho, ao invés de ter um filho mesmo. E a gente saudável. A gente pode ter filho, mas que decide substituir. Não é só porque eles estão reduzindo, mas porque nós estamos talvez falhando em transmitir. Estamos responsabilizando a igreja como o papel educador espiritual dos nossos filhos. E esquecendo que essa é a nossa missão, que essa é a nossa prioridade, que esse é o dever nosso. E aí, meus irmãos, o Salmo 78, ele nos mostra isso, dessa responsabilidade espiritual sobre os pais, de prepararem seus filhos. Eu quero trazer aqui 3 verdades que esse texto pode nos ensinar. Que, em primeiro lugar, a família deve desenvolver sua confiança em Deus. Essa é a responsabilidade da família. Primeira coisa, confiar em Deus. A confiança em Deus, ela nasce não só do conhecimento de quem Ele é, mas também de entregar-se plenamente ao Senhor. Muitas famílias nos dias de hoje vivem dispersas, consumidas pela ansiedade, pelo medo, estão mais sendo guiadas pelas informações: como que está a guerra, como que está o preço, como que está agora, como que será o mundo, como que será a eleição, como que será o futuro. Ah, Deus, levante homens lá, para que nos represente
começar a aumentar as coisas, eu não vou dar meu dízimo não, porque se eu tirar do meu dízimo aqui, vai me faltar dentro de casa, eu não posso. Vou falar com o pastor Joaquim, e aí come a semente como se fosse pão, faz tudo pão. Não, aquele que dá semente, que dá o pão, ele dá semente também. Mas nós confiamos mais na estabilidade econômica e nas nossas economias, que às vezes até mesmo nós deixamos de ser fiel ao Senhor em tudo, nós começamos depois a dizer, esse salário é mixaria, esse salário não dá para nada, meu Deus! Muitos estão confiando mais na força do seu próprio braço do que na força do Senhor. E esquece que quem conduz, quem carrega, quem leva a sua família, não é você, é Deus. O pior é quando essas coisas falham. Meus irmãos, a família ela precisa desenvolver sua confiança na soberania, no cuidado e na provisão de Deus. E isso acontece quando fazemos do lar um ambiente de oração. Não precisa me responder, mas quantos aqui se reúnem em família para orar e não naquele momento de oração só do almoço ou do café da manhã? Mas é assim, olha família, olha, vamos orar. Vamos entrar na presença do Senhor, vamos ler a Bíblia juntos. Quantas famílias que também sentam à mesa, desliga o celular, desliga a televisão e só você e sua família. E naquele momento de refeição você traz a palavra de Deus. Meus irmãos, olha, tem mais de 10 anos que eu adotei isso. De não levar celular para a mesa. Antes estava eu e minha mãe, morávamos somente nós dois. Eu casei, fez um ano, dia 17 do mês de maio, no Vale de Sergipe. E a minha esposa, na casa dela, era mais tranquilo, né? O pessoal se via, um sentava na televisão, outro sentava lá na área de serviço, cada um sentava no canto. E às vezes ela sentava com... Falei, não, aqui em casa nós vamos sentar eu e você e o Senhor. Às vezes é difícil no início para a pessoa que não tem esse hábito. E lá toda a nossa conversa tem a palavra de Deus, meus irmãos. Porque é pela palavra que nós vamos construir nossa confiança em Deus. É nesse momento que você está em família. Eu não sei quando chegarão nossos filhos, mas eu creio que quando chegar, eles também serão disciplinados na instrução e na educação do temor do Senhor. Porque, olha, meus irmãos, eu tenho uma irmã, os filhos dela, 3 filhos autistas, nível 2 e nível 3. Um é o Caleb e tem uns gêmeos que é Isaac e Elias. O Caleb, 12 anos, sabe mais de Bíblia do que eu, que fiz seminário. Fala versículos, não, ele fala às vezes mais que um capítulo inteiro, assim, de cor. E ele sabe todo o livro da Bíblia em sequência, e perguntar de forma aleatória, você vai falar, porque ele é autista, é muito inteligente, né, não, meus irmãos? Porque desde bebezinho, os pais estão lá orando, falando de Jesus para ele. Eles têm um culto. Eles têm um culto, horário do culto, deu 5 horas, horário do culto. E o bom é que eles têm rotina. E é o culto só dos homens, né? Aí ele fala com a mãe dele, não, mamãe, você não vai deitar. Então deixa a mãe fazer a abertura. Aí vai lá, faz a abertura. Mas você olha para dentro da casa, versículos bíblicos espalhados para eles decorarem o tempo todo. O tempo todo, eles decoram, eles memorizam. Meus irmãos, não tem como você confiar, seu filho só confia em você porque ele conhece você. O seu filho só confia naquela pessoa lá fora porque ele vai conhecer aquela pessoa e ele vai depositar a sua confiança nele. Oséias 6,3 nos adverte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós precisamos fazer isso em família. Não é cada um por si, a família não tem o pai só ir lá, eu li a Bíblia e conheci, eu sou sacerdote lá para o pecador. Não, você tem que levar a palavra da sua esposa, dos seus filhos. Faça isso em família. Não existe confiança sem intimidade. Essa é a primeira missão espiritual. Desenvolver a confiança no Senhor. É a família. Segundo, a família deve transmitir a palavra de Deus à próxima geração. Meus irmãos, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Olha só o que o texto irá falar. Vamos ler Deuteronômio 6 e o versículo
6, o versículo 7. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Deus confiou aos pais a responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Vamos ler. Todo mundo encontrou? Vamos ler todos juntos? Não. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar. Olha, meus irmãos, muitas vezes os pais querem ensinar o que está aqui na Bíblia para os filhos. Mas se nós olharmos aqui, o que o texto está falando? Essas palavras que elas estão onde? Nas tábuas da lei? No teu coração. Você está tirando o seu depósito e enxergando o mente dos seus filhos. Porque se não está no teu coração, não é uma verdade absoluta para você. Aí nós estamos enchendo a cabeça dos nossos filhos de informação. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender aqui, é que o ensino espiritual não pode ser terceirizado para a igreja. Nós não podemos depender da professora, do professor, do pastor, do presbítero, apenas para que os nossos filhos aprendam. E nós não podemos ensinar apenas o que está na Bíblia, nós precisamos de tirar aquilo que já está no nosso coração, aquilo que já foi assimilado, compreendido, vivido, e é a verdade que você defende. Porque muitas vezes nós estamos ensinando só o que está na Bíblia. Está na Bíblia, meu filho. Ó, está na Bíblia. Mas está no seu coração? É verdade para você também? Essa palavra precisa governar primeiro o coração nosso, para que ela governe a nossa casa. Então, meus irmãos, às vezes tenho a impressão de que muitos pais se preocupam em preparar seus filhos para a vida secular. Não, eu tenho que preparar meu filho para fazer uma boa faculdade, eu tenho que preparar meu filho para poder ser uma boa pessoa, uma grande pessoa, eu tenho que dar a melhor educação, eu tenho que dar o melhor recurso, eu tenho que dar isso. Eu tenho que fazer, deixar o meu legado, mas o legado é espiritual. Uma das coisas que me deixa assustado é que muitas vezes os jovens vão para a faculdade e lá se desviam porque eles não conseguiram assimilar a sua fé ao ponto de resistir às mentiras de Satanás. E olha, meus irmãos, o Senhor está ordenando que os pais eles ensinem seus filhos de maneira intencional. Quando ele diz essas palavras que hoje te ordeno, Asaf fala, olha, escute, proclamarei, falarei de feitos daquilo que o Senhor fez. E aqui ele fala, falarás dela sentado em casa. Ou seja, em qualquer ocasião, você vai ali, olha, sentar com o seu filho, você vai mostrar para ele a palavra do Senhor. Antes de dormir, você vai falar da palavra do Senhor. Você vai levando ele para a escola, porque aqui também ele fala, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, até mesmo para disciplinar, você vai falar a palavra do Senhor. Você não vai apenas disciplinar o seu filho. Por quê? Porque você vai com o Senhor. Não! Usa a Bíblia! Usa a palavra! Não use apenas argumentos humanos. Porque a nossa batalha é espiritual, não é contra carne e sangue. A nossa batalha ela precisa ser, então, lutada de uma maneira também espiritual, com as armas certas. Portanto, o discipulado da família ele não acontece apenas dentro da igreja. A igreja é a sua continuidade. Ela é a comunhão, ela é a grande família, onde somos fortalecidos e encorajados. Mas cada momento é uma oportunidade para ensinar sobre Deus. A nossa família ela precisa ouvir sobre Deus o tempo todo. Os nossos filhos eles têm que aprender a não confiar apenas na gente, mas também a confiar no Senhor Deus. Que o Senhor nos livre de sermos uma geração de Juízes 2:10. Os irmãos lembram? O que ele diz lá? Após morrer Josué, levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. Ah, mas eles não conheciam? Eles eram o povo da circuncisão. Eles eram o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram o povo que tinha um legado, né? Um nome, uma tradição. Mas eles não conheciam de viver uma experiência com o Senhor Deus. Eles sabiam que ele era Deus intelectualmente, mas eles não experimentaram a Deus. Se a nossa família estiver preparada apenas para essa vida, meus irmãos, mas não para a vida eterna, significa que nós falhamos. Nós falhamos. Por último, primeiro que, olha,
nós precisamos fazer para a nossa família é desenvolver a confiança. Segundo, nós precisamos transmitir a palavra do Senhor. E agora nós temos o terceiro passo. O terceiro é que nós precisamos, é o dever da família, viver aquilo que aprende da palavra de Deus. Porque é isso que o texto nos fala. Para que coloquem em Deus, os observassem os mandamentos do Senhor. Eles não só colocam em Deus a sua confiança, mas observassem os mandamentos. Observar tem a ideia de viver. Deus não nos chamou apenas para sermos bons ouvintes. E nós, presbiterianos, meus irmãos, causamos muita inveja em muitas igrejas de crentes. Por quê? Nós somos intelectuais. Nós temos referências aí como Hernandes, Augusto Nicodemos, Reverendo Isaac. Nós temos pessoas intelectuais que conhecem as Escrituras. Mas nós, meus irmãos, também às vezes sabemos muito da palavra de Deus. Mas nós precisamos viver essa palavra. Tiago 1,22 nos adverte: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem apenas ouve a palavra e não pratica, ele está enganando o próprio coração. Ele está enganando a si mesmo. Aquele que apenas escuta, mas não obedece, meus irmãos, ele vive no auto-engano. Depois não adianta nós queremos cobrar de Deus uma intervenção se nós não estamos vivendo de acordo com a palavra. A igreja que Tiago vai escrever não tinha deficiência teológica. Se você ler a carta de Tiago, você vai ver que Tiago não vai corrigir nenhuma teologia naquela igreja. Ele vai instruir. Viva! Viva! Porque até Satanás, ele crê em Deus e estremece. Portanto, o Evangelho precisa ser vivido dentro da nossa casa. É lá o primeiro lugar. O Evangelho não é vivido só no ambiente eclesiástico. O mundo secular faz muito disso. Ele faz essa separação, né? Olha, o que é religioso, aqui é o secular. Onde é religioso eu vivo como religioso, onde é o secular, aqui é a minha vida. Mas no reino dos céus não existe isso. Jesus ele fala que nos tirou deste mundo, mas nos envia novamente ao mundo, para que nós sejamos sal e luz, para que através de nós Deus Pai seja glorificado. Mas onde que Deus começa a ser glorificado? Dentro da nossa família. O Evangelho precisa ser vivido dentro da nossa casa. A fé cristã precisa aparecer de maneira, sabe como, maridos? No modo como nós tratamos as nossas esposas. Às vezes nós tratamos a nossa esposa muito bem publicamente. Mas dentro de casa nós somos brutos. Na forma como os pais corrigem os filhos. Às vezes o pai não bate no filho, mas antes ensina: por que eu estou te batendo? Porque você desobedeceu. E toda desobediência tem uma consequência. A palavra de Deus nos diz assim. E mostrou o versículo. Quando Israel desobedeceu, quando o povo desobedecia, ele sofreu. Mas também bate com ira, cheio de ira no coração. Quase que é um espancamento. Porque eu falo, meus irmãos, porque meu pai, ele recebeu essa educação. Meu pai apanhou, foi com chicote de bater em animal, cavalo. E ele tinha uma cicatriz enorme nas costas. Eu apanhei meu pai 2 vezes, mas eu acho que superou todo o corpo que eu tomei da minha mãe. Porque as 2 vezes que ele bateu em mim, uma porrada que ele me deu, deixou um roxo no meu braço, que ficava com tanta ira. E a outra, na hora que o chinelo soltou da mão dele, ele já foi para cima de mim com porrada. Igual ele age, juntou-se no meio da pessoa para soltar. Já pensou? Agora imagine se minha mãe não tivesse conhecido a Jesus, e dado Jesus para nós. Quando eu tiver meu filho, o que eu daria para ele? Mesmo conhecido do meu pai. Essa foi a minha instrução. Essa foi a minha educação. Mas quem é nova criatura em Cristo Jesus, ele tem no seu coração, pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Ele é longano, benignidade. Ele é benigno, até mesmo para disciplinar, para corrigir, porque ele quer ver o crescimento. Não adianta nós levantarmos as nossas mãos em adoração na igreja, se em casa nós levantamos as nossas vozes para o nosso cônjuge, para os nossos filhos,
adoração. Chega em casa e grita um com o outro. Não adianta nós falarmos de amor ao próximo quando dentro do ambiente familiar nós vivemos a apatia, a indiferença. A mulher está nem aí para o marido, o marido está nem aí para a mulher, os filhos estão nem aí para o pai. O pai é como morto para ele dentro de casa, ele está doido para pegar os outros e ir embora, ou ele vive como se o pai mais ou menos não existisse. Está ali, usufrui dos bens, mas eu não quero saber com isso comigo não. Nós precisamos, meus irmãos, viver a fé, a palavra de Deus no ambiente familiar, exercendo a paciência, amando de fato a nossa esposa com respeito, com temor, conforme Cristo amou a sua igreja, por ela se entregou. A esposa precisa praticar a palavra de Deus quando ela honra o seu marido, auxiliando, caminhando do lado dele com sabedoria e temor. Os filhos precisam praticar a palavra de Deus quando obedecem, respeitam e valorizam seus pais como a autoridade de Deus sobre sua vida. A prática do Evangelho precisa estar presente todos os dias, meus irmãos, até mesmo quando nós precisamos pedir perdão. Muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de pedir perdão para alguém, guardando mágoa no coração, orgulhosos, cuidando uns dos outros. Uma família que vive, que aprende na palavra de Deus, está segura. Sabe por quê, meus irmãos? Não é porque ela se torna perfeita. Mesmo, apesar, a despeito das suas limitações e imperfeições, ela está segura porque ela está firmada em Cristo. Lembra daquela palavra que o Senhor Jesus, lá no finalzinho do Sermão do Monte, fala: bem-aventurados são aqueles que ouvem essas palavras e as praticam. Comparado é o homem que, ao construir, ele vai edificar sobre a rocha. E aí vem a tempestade, vem o vento forte, vem a chuva, a correnteza, e ela está ali firme. E a vida familiar é isso, meus irmãos, é cheio de tempestade. A vida familiar, ela não vai ser uma maravilha. Ela vai ser um momento de tensão, de aflição. Mas se nós estivermos no Senhor Jesus, meus irmãos, nós não seremos destruídos. Meus irmãos, para encerrarmos aqui, o Salmo 78, ele vai nos ensinar sobre essa responsabilidade. A responsabilidade de não apenas construirmos um patrimônio, um legado material terreno para a nossa família, mas uma herança espiritual incorruptível, cheia de glória, algo precioso, algo que lá também Mateus vai dizer, comparando o reino do céu, um tesouro de valor, cujo pai de família ele encontrou ali, ele vende tudo e compra aquele terreno, porque ele sabe que ali é mais do que tudo que ele tinha. E descobrir o reino dos céus é isso, meus irmãos. Nos leva a tomar decisões, a levar a comportamentos radicais, mas que nos aproxima mais de Deus e que traz bênção para dentro da nossa casa. O maior legado que nós podemos deixar para a nossa família, para os nossos filhos, portanto, não é material. Guarda isso no seu coração. O mês da família, ele está se encerrando, mas a família, ela continua todo dia. Lembrar da nossa família é preciso ser lembrado todo dia. Portanto, o nosso lar precisa ser um lar onde Deus é amado, a sua palavra é ensinada e Cristo é o centro. Essa é a nossa maior riqueza. E eu quero fazer só uma pergunta para a nossa reflexão. Não precisa responder. Será que nós estamos falhando para a nossa família? Será que nós estamos deixando de cumprir a nossa missão espiritual no nosso lar? Será que nós não estamos orando como deveríamos, ensinando nossos filhos a obedecer a palavra do Senhor? E aí que é o bacana, né? Talvez nós, até eu respondo que sim, mas eu vejo me apego a uma boa nova, uma notícia maravilhosa. O pastor Isaac citou um exemplo aqui, né? De que quando o pai pegou a criança pequenininha e falou assim: é uma pecadora, mas nós temos a graça de Cristo, nós temos o Senhor Salvador Jesus Cristo. E além dessa boa nova, Jesus é a nossa esperança. E nessa noite aqui, nós precisamos guardar isso no nosso coração. A esperança da nossa família não está em nós, está em Jesus.
Jesus ele morreu não apenas para a nossa salvação, mas também para a nossa vida aqui nesse mundo também. Para preservar a nossa vida aqui, para guardar a nossa família, para nos dar graça todos os dias de viver aqui neste mundo para a glória de Deus. Eu creio que Deus ele tem perdão todos os dias para nós. Amém. Quando falhamos, com a nossa família. Deus ele tem transformação para a nossa vida, restauração. É Cristo que faz isso por nós. É Cristo que move o nosso coração, Maria, para ser semelhante ao dele, para conseguirmos cumprir aquilo que Paulo vai dizer lá em Éfeso. Amar com um amor sacrificial e não apenas providencial. Porque talvez a maior das nossas queixas é aquela. Você vai querer mais o quê? A lata está cheia, a casa está boa, está tudo que eu pego eu dou. Eu quero mais o quê? A mulher fala assim: o que esse marido está querendo mais? Chega aqui, a comida está pronta, a roupa está lavada, os meninos estão vestidos. Mas eu tenho que sair, trabalhar fora e ainda cumprir com as obrigações do lar. Será que ele está enxergando isso? Não. E aí os filhos depois vão reclamar também. Ah, pai, mãe, você não dá atenção para mim, você só fica trabalhando, só fica isso. Dentro de casa agora, que a atenção está mais competitiva, né? Porque pode estar sentado junto no mesmo banco. Cada um com o seu celular na mão, sem olhar para o olho no outro, conversando, às vezes assim, olha para a tela, sem contato visual. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Vamos sair, dizer um pouco de não para as telas e olhar mais um. Olha nos olhos mesmo do seu cônjuge, dos seus filhos. Para de ficar ouvindo ali, recortes e rios o tempo todo. Vai ouvir o coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Comece a ouvi-los. Descubra o que está acontecendo. Muitas coisas às vezes acontecem dentro lá de uma forma bem consciente para chamar a sua atenção. Só que você está tão disperso no mundo, está tão assim competitivo das atenções, que você não consegue enxergar. Por isso, entregue mais ao Senhor. Fala: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Porque sem ti eu não dá posse, sem ti eu não consigo, Senhor. Governe a minha vida para que eu consiga, Senhor Deus, levar o Senhor para governar a minha família. A necessidade maior que nós temos, meus irmãos, não é ter mais recursos, não é que o outro nos ouça mais, não é fazer mais pela nossa família. Às vezes você já está beirando, já morrer, já o que você está fazendo para sua família. A necessidade mais é você se encher de Cristo Jesus, para que Ele transborde nem para o sol, que da água que Ele nos dê, rio de águas vivas fluirão do nosso interior. Que Jesus ele possa fluir de nós, através de nós, que a nossa família seja as primeiras ali, os entes queridos nossos sejam os primeiros a serem impactados pela presença de Jesus em nosso coração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, gratos ao Senhor, Pai, por nos dar o privilégio de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que a missão espiritual ela é muito nobre e desafiadora. Ensinar, Deus, nossa família a confiar em Ti, Pai, muitas vezes será, Deus, uma missão quase impossível, Pai, se nós mesmos não conseguimos confiar no Senhor, se estamos preocupados mais com a confiança neste mundo, com nossos braços. Ó Deus, nos ajude cada dia mais a confiar em Ti, para que a nossa família também confie no Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, também, ó Pai, esquecer de Ti, para que a nossa família, ó Deus, também não esqueça do Senhor. Por isso, nos dá graça, Pai, para termos momentos mais, ó Deus, dentro do nosso lar. Que a nossa família, ó Deus, não seja apenas, ó Deus, um local, Pai, de comunhão, mas também um local de adoração, um altar de adoração ao Senhor, onde a Sua palavra será, ó Deus, falada, onde o Senhor será, ó Pai, glorificado. Ó Deus, faça, Deus, a nossa família, Pai, esse altar de adoração ao Senhor. Ó Deus, é criado também, Pai, nos ajude a andar, Pai, na Tua palavra. Sabemos, Deus, Pai, que enquanto estivermos neste mundo, talvez falharemos, ó Deus, nessa missão. Mas quanto mais nós estivermos cheios de Ti, Pai, ó Deus, mais difícil será, ó Deus, as nossas falhas. Porque o Senhor, Deus, ó Pai, estará conduzindo, ó Pai, as nossas vidas. Por isso, conduza-nos, ó Deus, seja o Senhor do nosso coração, direciona-nos, ó Deus, em tudo. Nos momentos de desafio, esteja presente, ó Deus, no momento de comunhão, esteja presente.
Nos momentos, ó Deus, de decisões, esteja presente, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, todos os dias. Nós queremos, ó Pai, cumprir fielmente essa missão espiritual dentro da nossa casa, para que no grande dia do Senhor, Deus, nós não venhamos, ó Deus, ó Pai, proferir em vão, ó Deus, que nós na nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. Mas que nós na nossa casa, ó Deus, reinaremos eternamente com o Senhor. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos. Abençoa a família dessa igreja, o pastor dessa igreja. Abençoa, Deus, a realizar seus filhos. E aí, ó Deus, também, Pai, sempre, ó Deus, porção da tua palavra para conduzir o teu povo. Abençoa a liderança dessa igreja. Encoraja-os, ó Deus, para continuar perseverando no Senhor. Sabendo, ó Deus, que a obra, Pai, que o Senhor Deus tem feito através da vida dele, jamais será em vão. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, que Deus abençoe. Deus abençoe.